Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 37, versículos 5 e 8. Gênesis capítulo 37, versículos 5 e 8. Vamos ver então o que nos diz a palavra do Senhor. Gênesis 37, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. E depois nós vamos ler o versículo 11, versículo 27 e versículo 28. A gente vai dar uma pequena alternada, tá bom? Gênesis, capítulo 37, versículo 5 ao versículo 8. Depois vamos ler os versículos 11, 27 e 28. Assim nos diz a palavra do Senhor. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? É com isso tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Versículo 27. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre nós ele a mão, pois ele é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos então concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Amados, o tema da nossa palavra nessa tarde é vencendo as crises. E é bem certo que todos nós, em vez de quando em nossas vidas, nós passamos por crises, por momentos difíceis, por dificuldades na nossa vida. E aqui nós temos o exemplo de José, que é muito conhecido como José do Egito, que passou por momentos extremamente difíceis, por crises graves e profundas na sua vida. Ele é um grande exemplo de superação. José é um grande exemplo de superação. José é um grande exemplo de que a gente pode vencer as crises. José é um grande exemplo que nós podemos superar as crises. José é um grande exemplo que nos mostra que as crises vêm não para nos matar, para nos derrotar, mas sim para que nós possamos crescer com elas, nos desenvolver com elas, nos aproximarmos de Deus com elas. Nós sabemos que as crises são momentos em que nos trazem abalo, angústia, aflição, tristeza, desesperança, que nos encavernam, que nos fazem ficar diminuídos, nos sentir diminuídos, que nos isolam muitas vezes, que cegam a nossa visão e não nos fazem ver o quão grande é o nosso Deus, mesmo em meio às nossas crises. Olha, José, ele foi odiado pelos seus irmãos. José ele foi vendido como escravo. Você imagina, né? José era um dos filhos de Israel, né? Então você imagina aqui José, né? Abraão, Isaac e Jacó eram os filhos de Jacó. José era muito querido pelo seu pai, né? José era assim um filho muito amado, tanto que o seu pai Jacó dá uma capa especial para ele. E por causa disso, os irmãos dele tinham ciúmes de José, porque o seu pai Jacó tinha um carinho muito especial para com José, né? Ele tinha uma proximidade, uma intimidade muito maior com o seu filho José, e os outros filhos ficavam muito ciumados com aquele amor, aquele carinho todo que Jacó, né, que depois vai ser chamado Israel, tinha com o seu filho José. Então, amados, José foi vítima de ciúmes, José foi vítima de ódio,
José foi vendido como escravo. José foi considerado morto, porque depois que os irmãos dele venderam José para os ismaelitas, eles mataram o animal e melaram a túnica, sujaram a túnica com o sangue deste animal e levaram até o seu pai Jacó e mentiram para ele dizendo que tinham encontrado essa túnica toda manchada, suja no meio do caminho, que provavelmente José tinha sido morto por algum animal selvagem. Então ele foi considerado como morto. Foi vendido como escravo, chegou como escravo no Egito. Alguém que tinha sua casa, que tinha sua família, que tinha sua vida, seus costumes, seu dia a dia, né? Um jovem ali desfrutando da sua juventude, com a sua família, conhecendo a Deus, servindo a Deus com a sua família. Agora era escravo, agora estava longe da sua casa. Agora ele não era mais visto com carinho, agora ele era tratado como escravo, ele era tratado como qualquer um, agora era um ser que vivia só para servir debaixo da égide da escravidão egípcia. Ele não chega lá como filho querido, ele não chega lá como José, filho de Jacó, ele chega lá como um escravo. E você imagina a mudança na cabeça da vida de um jovem. Um dia ele estava na sua casa, com a sua família, com seus pais, e no outro dia ele estava numa terra estranha, com pessoas estranhas, com costumes estranhos e na condição de escravo. Um dia antes ele estava na condição de filho, de herdeiro, de filho querido, desfrutando das bênçãos da sua casa, da sua família, e no outro dia ele estava ali numa terra estranha, sendo escravo e sendo subjugado, sendo obrigado a fazer as coisas, né? Muitas vezes ali sendo magoado, sendo escroteado, sendo açoitado, mas vivendo uma situação de escravidão. Mas amados, e nós vemos depois que José, além de chegar como escravo, ele também sofreu assédio sexual, né? Aqui a mulher de Potifar chega para José, dá em cima dele, né? Se insinua para ele, né? Faz uma proposta para ele, uma proposta indecente para deitar-se com ele. Ele foge, ele ainda consegue pegar um pedaço da sua roupa, e com aquele pedaço da roupa de José, ela consegue fazer a cabeça do seu marido, né, dizendo que José tinha dado em cima dela, que José tinha tentado alguma coisa com ela, e ele foi preso injustamente, e ali ele passa anos na prisão injustamente. Foi uma situação injusta com ele, não era para ele estar preso. Ele não cometeu, não fez erro nenhum, não cometeu engano nenhum, não fez nada de mal contra ninguém, mas mesmo assim ele foi preso injustamente. Ele enfrentou o esquecimento das pessoas que ele ajudou, porque ele revela ali o sonho do copeiro do rei e o sonho do padeiro, mas ao revelar o sonho do padeiro, ele revela que o padeiro ia ser morto 3 dias depois, mas que o copeiro ia retornar ao seu serviço, ia ser perdoado. O copeiro realmente retorna ao seu serviço, ele retorna a servir o rei, a ser o copeiro, aquele que serve o rei, né? Um empregado, um servo particular do rei. Mas ele esquece do favor de José, porque José fala assim: olha, quando você sair, lembra de mim, rapaz, eu estou aqui preso injustamente, não era para mim estar preso aqui. Fala de mim lá para Faraó, para ver se ele me tira daqui, porque eu estou aqui errado, não era para mim estar aqui. Mas ele foi esquecido. Ele faz um favor, ele serve aquele copeiro com seus dons, com seu talento, com a sua visão, com a sua palavra, com a sua revelação, mas ele foi esquecido por um bom tempo. Mas depois José sai da prisão, revela o sonho do rei e se torna o governador do Egito, o homem depois de Faraó, o homem mais respeitado em todo o Egito. E aí ele consegue trazer sua família de volta, ele consegue rever o seu pai novamente, e ali o povo vai começando a história do povo de Israel, porque começa desde dos antepassados de José, começa desde Abraão, vem Abraão, Isaac com seu pai Jacó. Isaac era avô, né, de José, e Abraão era bisavô
de José. Então, ali começa a história do reino do povo de Deus. Ali no Egito começa um tempo de prosperidade para o povo de Deus. Aí depois vem o tempo de escravidão no Egito, vem Moisés, aí você conhece o restante da história, mas eu não quero contar hoje, né? Meu papel aqui, meu foco aqui não é falar sobre a história de Israel ali no período do Egito, porque a gente conhece a história de Israel no Egito, no tempo da escravidão, mas antes desse tempo de escravidão, houve esse tempo onde José era governador, em que o povo, né, os descendentes de Jacó, eles desfrutaram de tempos abundantes, de anos abundantes ali na terra do Egito, que era a grande potência mundial na época. E a gente vê um José sonhador, um José onde Deus revela para ele os sonhos. A gente vê um José atravessando crises, como a gente falou, ódio dos seus irmãos, ciúme, longe de casa, vendido como escravo, acusado injustamente, preso injustamente. Mas a gente vê um José, né, vencedor, um José vitorioso, um José que serve ao rei através da interpretação de um sonho, e um José que se torna o governador do Egito, um José que triunfou, e por detrás de tudo isso estava a mão do Senhor, estava a vontade do Senhor, estava Deus no controle da vida de José. Mas qual era o segredo então de José? Como foi que José venceu suas crises? Como foi que José venceu as suas dificuldades? Por que José terminou sua vida um vitorioso depois de tantas crises enfrentadas durante a sua vida? Em primeiro lugar, amados, nós acreditamos e cremos que José venceu suas crises porque José tinha uma visão clara sobre Deus, sobre quem era Deus. Isso é muito importante para que nós também possamos vencer as nossas crises. Ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele conhecia o Deus a quem ele servia, e José já conhecia a história desse Deus desde quando o Deus Todo-Poderoso começa a se relacionar com o seu pai Abraão. É certo que José conhecia muito bem a história de Abraão, seu bisavô, de como foi que Deus chamou Abraão da sua terra, da sua parentela, os anos que Deus andou com Abraão, como Deus orientou Abraão, a promessa de Abraão, que de Abraão seria feita uma grande nação. E José, ele sabia que ele mesmo, José, era parte dessa história, era parte do cumprimento dessa promessa feita a Abraão, seu bisavô. Então José sabia do Deus Todo-Poderoso, José conhecia a história de Deus, e José, ele sabia que a sua família, o seu pai, os seus descendentes faziam parte de um plano de Deus, de ter uma grande nação, de ter um povo escolhido, de ter um povo que era propriedade sua. Então José conhecia muito bem o Deus Todo-Poderoso. É muito importante, amados, que a gente possa ter uma visão muito bem clara sobre o Deus a quem nós servimos. No meio das crises, lembre que você serve ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus que disse haja luz e houve luz, ao Deus que criou seres viventes na água, seres no ar, ao Deus que criou os animais, ao Deus que criou a natureza, ao Deus que fez as coisas crescerem, ao Deus gerador de todas as coisas, ao Deus que estava no princípio, ao Deus eterno, ao Deus que diz às ondas do mar, vocês vão até aqui, ao Deus que diz ao vento, vento, se acalma, ao Deus que diz ao vento, vento vai, e o vento vai, vento vem e o vento vem, ao Deus que diz haja luz e houve luz, ao Deus que fez todas as coisas e viu que todas as coisas eram boas, ao Deus que não conhece a palavra impossível, ao Deus que não tem limites, ao Deus eterno, ao Deus poderoso, ao Deus que está acima de todas as coisas, ao Deus que de eternidade a eternidade Ele é Deus, a Deus que na escuridão faz a luz existir, ao Deus que faz o sol parar, ao Deus que faz a luz do sol retroceder, ao Deus que faz maravilhas, faz sinais, ao Deus que faz impossíveis. Nós temos que lembrar que nós servimos a esse Deus. Jeremias 29:11,
O Senhor Deus nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. José sabia que Deus tinha um final, uma história final feliz para ele. José sabia que aquelas coisas todas iriam passar, que aquela tempestade, que aquela crise iria passar, que aqueles momentos difíceis iria passar e que Deus estaria no controle de todas as coisas. Paulo é bem claro quando diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas que acontecem em nossas vidas contribuem para o nosso crescimento espiritual, contribuem para que a gente possa ir formando, moldando o nosso ser, moldando nossa alma, moldando o nosso coração, porque Deus quer que nós possamos ser parecidos com seu Filho Jesus, e Ele usa as situações que acontecem em nossas vidas, Ele usa as circunstâncias, Ele usa as crises para nos moldar, Ele usa as crises para falar conosco, Ele usa as crises para se manifestar em nossas vidas, Ele usa as crises para nos mostrar que Ele é poderoso, que Ele está no controle, que agindo Deus, quem impedirá? Que não há porta nenhuma que Deus não possa abrir, que se tiver um mar vermelho à nossa frente, Ele vai abrir, que se tiver uma situação impossível, Ele vai tornar possível, porque pela sua palavra todas as coisas foram feitas, todas as coisas vieram a ter vida. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O nosso verbo, no princípio, pela sua palavra, com uma palavra só, criou todas as coisas. Nós precisamos ter essa consciência desse Deus a quem nós servimos, porque a crise, quando ela vem sobre nossas vidas, ela quer colocar em dúvida quem é o Deus a quem nós servimos. Ela quer que a gente duvide desse Deus, ela quer que a gente pare de acreditar nesse Deus. Mas é na crise, é no problema, é na angústia, é na situação difícil que nós devemos acreditar que o nosso Deus é poderoso. Creia, Deus é poderoso, Deus está contigo, Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. José tinha uma visão muito clara sobre Deus. Em segundo lugar, eu aprendo que José venceu as crises da sua vida porque José tinha um relacionamento com Deus. Lá no capítulo 39 de Gênesis, na primeira parte do versículo 2, a Bíblia vai dizer que o Senhor era com José. O Senhor estava com José. O Senhor era com José. Isso aqui nos dá uma ideia de relacionamento. Nos dá uma ideia de estar perto, de estar junto, de caminhar lado a lado, de estar lado a lado com Deus. Nós não venceremos as crises da nossa existência, da nossa vida, as crises que se abatem sobre nós, seja uma crise financeira, seja uma crise na nossa saúde, seja uma crise emocional, seja uma crise nos nossos relacionamentos, seja uma crise pessoal no nosso coração, nas nossas emoções. Nós não conseguiremos vencer nossas crises se nós não tivermos relacionamento com Deus, porque é a presença de Deus que nos sustenta. Quem nos alimenta é a presença dele. Em Isaías 41:10, o próprio Deus diz: eu estou contigo, não temas, porque eu estou contigo. Nós precisamos ter a consciência de que devemos ter um relacionamento com Deus, devemos nutrir um relacionamento com Deus, uma amizade com Deus, uma vida íntima com Deus através da oração, através da leitura da sua palavra, através da busca, do clamor, da intercessão, através de uma oração profunda, sincera e verdadeira. E quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus, e quando a gente vai orando, quando a gente vai lendo a sua palavra, quando a gente vai adorando o seu santo nome, Deus vai nos dando força, Deus vai nos capacitando, Deus vai nos alimentando, Deus vai nos fortalecendo, nos sustentando, nos ajudando a vencermos as crises da nossa vida, da nossa existência. Em Mateus 28:20, que o próprio Jesus diz que estaria conosco todos os dias
todos os dias, Ele está com aqueles que o amam. Ele está com aqueles que o amam. Ele está com aqueles que o buscam. Ele está com aqueles que dia por dia estão de joelhos em sinceridade, em honestidade, em arrependimento, em busca constante, incessante, em clamor ao nome dele. Ele está com aqueles que se dedicam, que se esforçam em conhecer o seu nome e fazer o seu nome conhecido. Deus está com todos aqueles que nutrem dia por dia um relacionamento profundo e sincero com ele. O Salmos 23, no seu último versículo, muito lindo, diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Acredite que a bondade de Deus está com você, que a misericórdia de Deus está com você. Quando você acorda de manhã cedo, não acorde brabo, não acorde reclamando, não acorde cabisbaixo, sabe? Não acorde depressivo, mas quando você acordar de manhã cedo, acorde glorificando a Deus, sabendo que ao acordar, você já pode ter a certeza da companhia, da bondade e da misericórdia do Senhor lado a lado com você durante o dia. Adore a Deus por isso, porque a sua bondade e a sua misericórdia estão lado a lado com você todos os dias, todos os dias. Amados, José tinha um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus era o que fortalecia José e fazia José encarar, enfrentar as crises que vieram sobre a sua vida. Eu aprendo também com José que José venceu as suas crises porque José desenvolveu o seu caráter através das dificuldades. Eu quero dizer para você, amados, que os problemas, eles não servem para nos destruir, mas para nos fortalecer. Em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, Paulo vai falar sobre o poder de Deus na sua vida, mesmo em meio às tribulações. A Bíblia diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, Paulo está falando para a gente que os problemas, os sofrimentos, as angústias, as perseguições não servem para nos destruir, elas não nos destroem, mas elas nos aproximam de Deus, nos aproximam do poder de Deus, e elas servem para que o poder de Deus seja manifestado em nossas vidas, e elas servem para que as pessoas vejam através das nossas vidas o quão grande e o quão poderoso é o nosso Deus. O problema que você está enfrentando, a angústia pela qual você está passando, a depressão que você está enfrentando, a dor, o sofrimento que você está enfrentando, não é para a tua derrota, não é para o teu fracasso, para o teu insucesso, mas é para que o poder de Deus se manifeste na tua vida e as pessoas saibam que o Deus que você serve é um Deus poderoso, é um Deus grande, é um Deus fiel, é um Deus de poder, de majestade e glória. As pessoas vão ver na tua tribulação, na tua crise, o quão Deus te ama, o quanto você é especial, e o quanto Deus é poderoso, e o quanto Deus é poderoso para tornar situações difíceis em bênçãos, para transformar maldição em bênção na sua vida e em nossas vidas. Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram jogados na fornalha, eles não morreram naquela fornalha. Às vezes Deus não nos livra da fornalha, mas Deus nos livra na fornalha. Talvez Deus não vá te livrar da crise, mas Deus vai te livrar na crise. Porque as crises vêm sobre nossas vidas. Nós somos seres humanos. É normal, é comum a gente enfrentar problemas, por mais que a gente não queira. Mas em vez de quando de repente vem uma crise, vem um problema, vem uma angústia, vem uma situação difícil e a gente se vê no meio de um grande problema, a gente se vê no meio de uma nuvem de situações difíceis, complexas, de situações tristes, de sofrimentos.
E a gente fica perguntando por que eu estou passando por isso, mas eu quero dizer para você que Deus não nos livra das crises, Deus nos livra na crise. É na crise que Ele vai te honrar, é na crise que Ele vai te livrar, é na crise que o seu poder vai se manifestar, é na crise que você vai contemplar o milagre, é na crise que você vai saber que Deus está no controle da sua vida. É na crise que você vai conhecer que Deus está no controle de todas as coisas sobre a tua vida. Eu também, amados, aprendo com José, que José enfrentou suas crises, porque José usou seus dons para Deus. José, ele usa suas habilidades para honrar a Deus. José, ele foi um bom administrador na casa de Potifar. José foi um bom administrador na prisão, tanto que o carcereiro, ele entrega, né, o controle ali, as chaves, ele entrega tudo para José. Ele era uma confiança tão grande que mesmo sendo preso justamente, o carcereiro consegue confiar em José e ver que José é digno de confiança, e ali ele exerce um excelente trabalho. E também Deus usa José na interpretação de sonhos. José, mesmo atravessando uma crise ali na prisão, preso injustamente, mas ele usa o seu dom para servir as pessoas. No meio das crises, não deixe de servir as pessoas. José interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do copeiro, e porque ele serviu as pessoas com o seu dom, com a sua revelação, ele serve as pessoas com o seu dom. Por causa disso, a sua bondade, a bondade de José, a bondade dele para com aquelas pessoas, né? A bênção que ele dá àquelas pessoas interpretando o sonho deles, depois essa bênção vem para ele também. Bênção que vai é bênção que vem. A gente não abençoa para querer receber em troca. Não, o ato de abençoar não é para receber nada em troca. Porque se eu quero abençoar alguém para receber algo em troca, isso não é bênção, isso é interesse, isso é negociação. Isso é barganha. Eu tenho que abençoar aquela vida sem querer receber nada em troca. Mas a bênção que vai é bênção que vem também para nós. E José abençoou aquele copeiro. E ele foi abençoado, sendo indicado anos depois para aquele copeiro para poder ali estar interpretando o sonho de Faraó. E por fim, José vence as crises porque José tinha uma bênção especial de Deus. 4 vezes a Bíblia diz que de alguma forma a bênção de Deus era dada a José. Durante 4 vezes na Bíblia a gente lê que José que era abençoado por Deus, porque tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. A Bíblia diz que aquele que busca ao Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor, diz que tudo quanto ele fizer, prosperará. Deus está contigo. Deus tem uma bênção especial para você. Deus quer caminhar contigo em meio aos problemas. Crises, problemas em nossas vidas acontecem para serem vencidos. Com Jesus, nosso barco não naufraga. Deus está contigo. Deus é com você. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça vencedor. E saiba que as crises servem para que o poder de Deus seja manifestado na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.